Jesus disse aos seus discípulos há muitos e muitos anos: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse versículo continua ecoando no coração de muita gente. Gente que assume o compromisso de propagar a palavra de Deus pelo mundo. É o que nós, Gideões Internacionais, fazemos. Somos uma associação sem fins lucrativos, formada por homens cristãos de negócios e profissionais liberais, servindo juntamente com as esposas. Exercemos nossa missão de levar outras pessoas a Jesus Cristo através do testemunho, evangelismo pessoal e distribuição de Novos Testamentos. A nossa associação nasceu nos Estados Unidos há mais de um século, em uma época de grandes transformações. Novas tecnologias como o carro, o avião e o telefone estavam impulsionando a economia mundial. E com a expansão das empresas, muitos homens viajavam a negócios. Longe de casa, hospedados em hotéis, se viam expostos às mais diferentes práticas contrárias à palavra de Deus. Visando alcançar com o Evangelho da Graça, nós, os Gideões, começamos a distribuir Bíblias na recepção de hotéis. Desde então, a igreja representada por diferentes denominações se envolve nesta missão participando financeiramente e apresentando membros que possam fazer parte desta obra semeadora da palavra, que atua onde a igreja como instituição religiosa tem dificuldades. Distribuímos graciosamente a palavra de Deus em diversos locais: hospitais, presídios, escolas, universidades. Nestes locais sempre há pessoas carentes do amor de Deus e que precisam conhecer a sua palavra. Hoje, somos mais de 280 mil gideões e suas esposas auxiliares, espalhados em mais de 200 países. Juntos, estamos construindo uma obra evangélica que ultrapassa fronteiras. Mais de 2 bilhões de Bíblias em 108 idiomas já foram distribuídas pelo mundo. Mas ainda há um grande desafio pela frente. Porque um século depois do nosso surgimento, estamos novamente diante de um mundo que passa por uma profunda transformação. Saímos da era industrial para mergulhar na era do conhecimento e da conectividade. E mesmo com um mundo que traz inúmeras oportunidades, o ser humano continua sofrendo com um vazio na alma. Um vazio que só Jesus pode preencher. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós cristãos somamos um pouco mais de 2 bilhões. Ainda há muita gente que precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Aqui no Brasil, nossa associação está presente há mais de 60 anos. Já ultrapassamos 17 mil gideões e auxiliares que distribuíram mais de 200 milhões de exemplares do Novo Testamento. Mas ainda há muitos corações para serem tocados. São mais de 1000 municípios em que ainda não estamos presentes. Por isso, nosso desafio é ter recursos financeiros para a impressão de todos os exemplares do Novo Testamento que precisam ser distribuídos. Isso só poderá ser feito se a igreja for generosa em ofertar para este ministério. Assim sendo, cumpriremos um dos mandamentos dados pelo Senhor Jesus: semear a palavra de Deus. Porque não existem obstáculos para aqueles que acreditam na graça de Deus. Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo a essa live. Hoje nós queremos celebrar com você que já faz parte do projeto Plante, que agora nós vamos chamar de Plante a Palavra de Deus, uma vez que ele levanta recursos para a impressão da Palavra de Deus. Acabamos de assistir um vídeo institucional que conta um pouco da nossa história, a expansão dela no Brasil e no mundo. Com certeza é a maior frente evangelística da atualidade. Isso só foi possível porque pessoas como vocês investem financeiramente na impressão da Palavra de Deus. O nosso muito obrigado. Hoje nós comemoramos também o Dia do Agricultor. Em 1960 foi fundado o Ministério da Agricultura pelo então presidente Juscelino Kubitschek.
Nosso ministério se assemelha com a agricultura. Somos plantadores da Palavra de Deus e fazemos isso desde 1958. Hoje nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram salvas ao receber um exemplar das nossas mãos. Vamos ouvir depoimento de pessoas que fazem parte do projeto Plante a Palavra de Deus e vamos ver o impacto desse levantamento de recursos no nosso ministério. Que Deus nos abençoe ricamente nesta celebração. Olá, queridos, eu me chamo Adernailton Carneiro Sampaio, mais conhecido como Tom Sampaio, Tom de Jesus. Eu tive um encontro com Deus no momento em que o diabo já estava com os braços abertos me esperando, porque não havia esperança, não havia mais nada. Eu já era um mendigo, mas não nasci mendigo. Eu nasci num lar onde tinha a paz, onde eu era amado, onde meus pais eram católicos e me ensinaram o temor de Deus, dentro daquilo que eles tinham com suas limitações. E me deram uma igreja, me deram uma escola, mas faltou uma coisa que é fundamental para todo ser humano, que é a amizade com Deus. Então Jesus para mim era aquele que morreu na cruz, Deus é aquele que mora no céu, Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, e nós ficamos aqui na terra à mercê das situações e buscando a Deus para nos ajudar com os nossos problemas. Isso tudo era legal, porém eu achava que faltava alguma coisa. E comecei aos 14 anos a indagar o porquê dessas coisas, por que Deus é Deus soberano e o homem vive num mundo tão caos, e Deus criou isso por quê? E saí de casa, me tornei hippie, viajei, tive várias filosofias, seitas, religiões, me envolvi com drogas. E no começo era paz e amor, bicho, era aquela coisa tranquila, e depois vieram, a maconha nunca vem sozinha, ela é só uma porta para outras coisas, e vieram os barbitúricos, e veio o LSD, e no final da história eu estava num caos. Dependente químico, roubei, trafiquei, nunca fui bandido, traficante, mas fiz aqueles tratos para sobreviver ou para ter droga para mim, até chegar uma hora em que já não tinha mais nada. Os braços estavam tudo destruídos de tomar os coquetéis, tomava nas veias do pé, da perna, e aquela angústia desesperada, né? Por que viver? Qual o sentido de viver? Então perdi toda a razão da vida, todo o sentido da vida, e dentro de tudo isso eu tive muitas cadeias, mas nem especial. Eu estava em Natal, Rio Grande do Norte, e ali numa favela chamada Brasília Teimosa, junto com pessoas que talvez os que são de Natal vão lembrar, Brinquedo do Cão, Macau, Chicotó, era os nomes dos bandidos da época, temidos, mas eu os conhecia e tomávamos drogas juntos, e eram pessoas revoltadas, indignadas com a sociedade. E ali tinha um jovem que tinha ido na igreja evangélica, entregou a vida para Jesus, e ele tinha 2 Bíblias. Então eu pedi para ele me dar uma Bíblia, ele me deu. E era o Novo Testamento dos Gideões, né? Esse que você distribui. Mas eu fiz em tom de zombaria. Quando ele me deu, eu só tinha um macacão e coloquei no bolso do macacão. No dia seguinte eu fui preso. E lá eu era uma cela, na época não era tão cheia as cadeias, e eu entrei na cela sozinho, e eu pedi que era o meu Novo Testamento, e eles me deram o Novo Testamento, e eu fui ler, não entendi nada, mas uma alegria tomou conta de mim, mas era uma coisa que eu não tinha experimentado em lugar nenhum, em droga nenhuma, em situação nenhuma, e eu falei para Deus, cara, teu livro é muito doido, se você deixar... se você me tirar daqui, eu vou seguir teu livro. E foi o que aconteceu. Eu saí da cadeia e meia-noite o delegado abriu a cela, eu já estava livre, mas livre da cela, mas não das drogas, não do pecado. Quando eu começo a ler esse Novo Testamento, tudo muda na minha vida. A alegria de Deus começou a inundar. E todas as vezes que eu abria, que eu lia, era algo assim que não tem como explicar, sabe? Era um gozo, uma alegria, e eu dizia, Deus, seu livro é muito doido, se você me tirar daqui, eu vou seguir teu livro. Como eu não cumpria a promessa, voltava e as cadeias aumentaram, né?
Eu lembro que um dia eu estava em Fortaleza, à 1h da tarde eu fui liberado da Polícia Federal e a meio-dia, às 13 horas, eu estava preso na Polícia Civil de novo, em outra cela. Era um tratamento de choque, né? Porque lá eu devorava essa palavra, e a palavra é a palavra de Deus. Quando nós lemos Bíblia, o efeito dela é fantástico. Em João 6,57, Jesus diz: assim como vive o Pai que me enviou, e eu vivo pelo meu Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem se alimenta dele vai viver para ele. O João começa dizendo: e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, muitas pessoas menosprezam o poder da palavra, ou acreditam que não é suficiente, mas eu quero te dizer que é sim. Essa palavra muda a história, sabe? Mudou o meu destino, mudou a minha vida. Quando eu tive encontro com esse Novo Testamento, simples, pequeno, minha vida inteira foi transformada. Eu falei: Deus, cara, se você morreu naquela cruz, se não é conto de carochinha, se é verdade que você me ama, então me mostra. Eu não me amo, ninguém me ama, eu não tenho razão nenhuma para viver. E ele veio fisicamente nesse ombro esquerdo, 2 tapinhas, e dentro de mim eu ouvi uma voz: eu te amo. Ali eu entreguei minha vida para Jesus. Eu vi o céu aberto, Jesus na cruz pelos meus pecados pessoais, e diante de um amor desse não tinha outra linguagem ou outra atitude senão dar a minha vida para ele. Então eu quero te dizer que você que distribui, não pare de distribuir. É a palavra de Deus, compartilha. Existe uma pobreza bíblica absurda nesse tempo de hoje, e mais do que nunca esse Novo Testamento se faz necessário. Eu quero expressar minha gratidão a você que acreditou, que investiu, e por causa do seu investimento em 1979 eu tive um encontro com Jesus por causa disso aqui, e hoje mais gente precisa ter esse encontro também, e em consequência as pessoas não têm noção. Eu vou te dizer que são centenas de milhares de pessoas que já tiveram encontro com Jesus por causa de um Novo Testamento. E eu sei que desses, né, é efeito dominó. Pessoas que estão no ministério, servindo, fazendo a obra, pessoas que eu alcancei, que estavam nas ruas da Sarjeta, hoje são missionários que estão em outras nações. É muita coisa, é muito. Você não tem noção do fruto que você dá. Então eu quero trazer uma palavra de incentivo, e o maior investimento que você faz é aqui, no reino de Deus. E vou te dizer, quando você investe no reino de Deus, você não ganha dele, tá? Ninguém vai ganhar de Deus, porque todos que investem recebem também a colheita da semente que foi plantada. Então eu quero te abençoar em nome de Jesus. Receba o meu carinho e o carinho de centenas de milhares de pessoas que tiveram encontro com Jesus por causa da sua atitude. Então que isso traga um novo ânimo para você, seja inspiração para a sua vida. I love you. Espero te encontrar a qualquer hora em algum lugar. E nós temos um treinamento abençoado que você pode fazer parte e ouvir um pouco mais sobre aquilo que falamos. Vai no Tom Sampaio lá no Instagram e você vai ouvir um pouco mais dos milagres que Deus tem operado. Muitos milagres, muitos. Cura, salvação, restauração e muito mais, porque você investiu no Novo Testamento. I love you. Nesse mês de julho nós comemoramos o mês do agricultor, e uma data especial porque é nesse mês que nós temos o Dia do Agricultor. Você deve ter acompanhado a agricultura brasileira, nós temos dado uma grande contribuição. Mesmo no meio de toda a pandemia, cada vez mais o Brasil tem batido recordes de exportação de soja, de carne, de açúcar. Isso, como agricultor, me dá uma alegria muito grande, porque mostra a força do nosso Brasil. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil alimenta mais de 180 países esparramados por todos os cantos do planeta. Isso significa que a agricultura brasileira alimenta mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil fornecendo alimentos para esse mundo que tanto precisa de comida. Mas eu quero dizer para você uma mensagem diferente nesse mês do agricultor. Tem algo que me alegra mais no coração. Claro que como agricultor eu tenho uma alegria muito grande em plantar qualquer atividade rural. Mas eu quero dizer para você que nada me dá mais alegria do que ser um plantador
das boas novas. Ou seja, você possa levar essa mensagem a tantas pessoas que precisam para o nosso Brasil. Por isso eu quero convidar você a ser um plantador das boas novas. Você faça o seu plante através do Ministério Gideônico e através desse plante você possa contribuir levando o Novo Testamento a tantas pessoas. Palavra de agricultor. Torne-se um plantador e você vai ter a certeza que muito maior a alegria do que plantar um pé de soja é plantar as boas novas. Olá, meu nome é Craig Gruskel, sou pastor da Life Church TV e muito do que eu faço hoje é resultado de como Deus usou os Gideões para colocar a palavra de Deus em minhas mãos a fim de transformar a minha vida. Quando eu estava na faculdade, tive vários problemas, meu futuro estava ameaçado e eu era o principal responsável. Como forma de melhorar meus relacionamentos, mesmo não sendo cristão, eu decidi começar um estudo bíblico. O problema é que eu não tinha uma Bíblia. Então, no dia em que eles agendaram para fazer um estudo bíblico, eu estava andando entre uma sala de aula e outra, quando um senhor no Gideão ofereceu gratuitamente um Novo Testamento verde. Posso me lembrar que pensei, puxa, parece que o Deus desse cara está realmente atuando através dele. E ficou claro quando, através da Bíblia, em Efésios 2, versículos 8 e 9, eu li: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Foi aí que eu renasci espiritualmente, todos os meus pecados foram perdoados pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. A todos os Gideões internacionais, obrigado por investir em mim. A todos que investem nesse ministério, muito obrigado por fazerem diferença em milhares e milhares de histórias iguais à minha. Obrigado por distribuírem a palavra viva, ativa e poderosa. A Igreja Batista do Cambuí tem uma longa história de parceria com os Gideões Internacionais. Aliás, nós temos em nossa igreja vários Gideões e suas esposas, as auxiliares, atuando em vários campos de Campinas e região. Mas foi no último ano que a nossa igreja decidiu aprofundar essa parceria e se tornou agora uma das igrejas participantes do Plante, este projeto, esse método de contribuição mensal com recursos financeiros para o fundo bíblico, a fim de que Gideões possa imprimir novos testamentos que serão utilizados na evangelização. Então a nossa igreja desde o começo do ano é signatária, participa desse projeto Plante, tem sido uma alegria, porque nós entendemos que já era mais do que hora de termos uma participação mensal no trabalho da evangelização. Por meio da nossa oferta tem sido possível colocar novos testamentos em hotéis, em escolas, em escritórios, também em presídios e tantos outros lugares, repartições militares, e para nós uma alegria. Por quê? Porque nós como igreja cremos no poder da palavra de Deus. Palavra de Deus que não volta vazia. Nós que como igreja, dia a dia, pregamos a palavra como aquela que muda corações. Então, para nós uma alegria. Quero incentivar você que é líder de igreja, ou membro de uma igreja, líder nessa igreja, pastor, a se envolver com esse projeto. Que a nossa parceria com Gideões Internacionais não seja esporádica, mas seja mensal, seja diária. Porque todo dia é dia de anunciar a palavra de Deus. Para nós é um privilégio, é uma bênção ser parceiro, ou sermos parceiros de Gideões Internacionais no Brasil, na sua tarefa de divulgar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero, através desta oportunidade, glorificar a Deus, glorificar a Jesus e também glorificar a Deus pela vida dos irmãos dos Gideões Internacionais, aonde eu tenho esta oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, do meu testemunho de vida, do meu testemunho de fé, aonde eu fui alcançado pelo Senhor, através de um Novo Testamento que chegou até minhas mãos numa penitenciária, aonde eu estava preso. Fui parar neste lugar por causa de erros que eu cometi. E quando eu estava dentro desta penitenciária, envolvido com o crime, com a facção criminosa, veio então eu, mais um comparsa, um plano de fuga
fugir da penitenciária, mas graças a Deus que não deu certo. Fomos surpreendidos pelos agentes penitenciários que descobriu a nossa tentativa, pegou nós e colocou dentro de uma cela disciplinar, cela forte, para pagarmos ali 30 dias de castigo sem ver a luz do sol. E dentro desta cela, uma cela úmida, escura, fedida, eu comecei a ouvir uma voz no meu ouvido que dizia: Edson, se suicida. Para que você está sofrendo? E se você quiser colocar um fim nesse teu sofrimento, é só você colocar uma corda ali na janela, se suicidar. Esta era a alternativa que o inimigo estava colocando para mim naquela situação em que eu estava vivendo. Quando eu estava maquinando essa situação, planejando essa situação para colocar um fim na minha vida, um companheiro de cela que estava ao lado também pagando castigo, bateu na parede, porque esta era a forma como nós nos comunicávamos. E ele disse: vou te mandar algo que vai te ajudar. Quando ele mandou para mim, era uma linha que puxava de uma cela a outra. Quando eu puxei esta linha, veio enrolado um Novo Testamento, como esse que eu tenho aqui em mãos. Não novo como esse, mas estava sem a capa, todo rabiscado, o Novo Testamento, sujo, enrolado num barbante, numa linha. Quando esta Bíblia chegou até minhas mãos, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar de quem eu era, quem eu fui, quem eram os meus pais. O Espírito Santo me lembrou de algo que eu vivi quando criança, porque eu nasci num berço evangélico. Eu fui criado pelos meus pais na igreja, fui ensinado a santa doutrina da palavra do Senhor. Mas nos meus 13, 14 anos eu me desviei. Nesse período em que eu estive desviado do Senhor, eu me envolvi em diversos crimes, uso de drogas, roubos, assaltos. E quando esta Bíblia chegou nas minhas mãos, enrolada nesse barbante, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo isso. E eu então fiz uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor realmente é Deus, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, se o Senhor me ama, como minha mãe me diz que o Senhor me ama e que tem um propósito na minha vida, fala comigo. Me tira dessa situação em que eu estou vivendo, porque eu não aguento mais. Estou prestes a cometer um suicídio. Quando eu peguei aquela Bíblia, o Novo Testamento, desenrolei aquela linha que estava enrolada e falei: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia e pus os meus olhos, saiu no Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. Quando eu li este salmo, eu senti que uma espada penetrou no meu coração. E conforme eu lia a palavra do Senhor, ela foi ministrando no meu coração. Esses maus pensamentos em que eu estava de cometer suicídio foi desaparecendo. Esta voz que eu estava ouvindo no meu consciente também sumiu. E eu comecei a sentir um gozo no meu coração. Comecei a sentir uma paz no meu interior, porque isso que a palavra de Deus faz, ela traz paz, ela traz calma para o coração. Quando eu acabei de ler o Salmo 46 inteiro, eu fiz uma oração ao Senhor dizendo: Deus, a partir de hoje eu vou ser teu servo. A partir de hoje eu vou servir ao Senhor. E não importa o que eu passar na vida, as lutas, as dificuldades, serei fiel ao Senhor, serei o teu servo. Hoje sou um pai de família, sirvo ao Senhor Jesus na minha igreja aqui na cidade onde nós residimos, na cidade de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. Sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus
mas hoje eu sou o que sou, graças ao bom Deus que teve misericórdia de mim, e é também através de um Gideão. Eu não vou saber nunca, só a eternidade vai revelar quem foi este Gideão, que foi até a penitenciária de Campo Grande distribuir esses Novos Testamentos, que chegou até minhas mãos e que me fez enxergar a luz que é a palavra do Senhor. Vocês, Gideões, auxiliares, que têm feito este papel muito importante na sociedade, levando paz, levando esperança, levando salvação aos perdidos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Que bom falar com você neste instante acerca de os Gideões Internacionais, uma organização cristã evangélica sem fins lucrativos que há mais de 121 anos se dedica à distribuição gratuita da Palavra de Deus. Que propósito grandioso, majestoso. A excelência desse propósito grandioso, como já eu disse, de difundir a Palavra de Deus, tem contribuído com a transformação de milhões de vidas no mundo inteiro, porque somente a Palavra de Deus tem o poder de transformar e de restaurar a vida do ser humano. Nesse propósito, o zelo dessa organização interdenominacional, comprometida unicamente com o reino de Deus, estimula-nos a contribuir com o projeto Plant, que tem por objetivo primordial incrementar a impressão de Novos Testamentos para continuar essa distribuição gratuita nos hotéis, nas escolas, nos hospitais, nas repartições civis e militares, nos presídios, nos escritórios de advocacia e consultórios médicos, etc. Segmentos que representam significativa parcela da nossa sociedade. Este propósito é excelente, me motivou a contribuir com essa grande obra de continuar colocando a Palavra de Deus nas mãos destas pessoas e de tantas outras que precisam, que carecem do ensino da Palavra de Deus. Portanto, nessa oportunidade, como pastor evangélico, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu convido você, meu irmão, minha irmã, empresário, empresária, profissional liberal, e qualquer membro da Igreja do Senhor que já conhece a Palavra de Deus e a tem plantada no seu coração, a você se tornar um plantador, contribuindo mensalmente com esse propósito de expandir, de divulgar, de difundir a Palavra de Deus, o livro sagrado, o livro divino. Portanto, venha, associe-se ao projeto Plant, junte-se, alie-se aos Gideões Internacionais e seja um plantador. E certamente Deus irá abençoá-lo em nome de Jesus. Olá, eu sou Josiel Florenzano, sou membro da Igreja Batista Atitude na cidade do Rio de Janeiro. Não sou membro dos Gideões, mas sou um colaborador do programa Plant e tenho o privilégio de participar disso, colaborando para a impressão de Novos Testamentos. Tive o privilégio de conhecer o trabalho dos Gideões, esse trabalho que eu tenho certeza que é um projeto divino. Quando eu era ainda criança, quando recebi meu primeiro Novo Testamento na escola. Depois, posteriormente, conhecendo um pouco mais do projeto dos Gideões através da vida do meu sogro, que trabalhava como líder no estado de Minas Gerais. E depois também, viajando pelo mundo afora, pude ver muitos Novos Testamentos espalhados nos hotéis, em cada cabeceira de cama. E isso me fez acreditar na seriedade desse ministério. E por isso eu tenho a honra e o privilégio de contribuir mensalmente para a impressão de Novos Testamentos. E eu quero agradecer a oportunidade de participar deste grande ministério. E também parabenizar cada homem que tem se disponibilizado nesse projeto de distribuição, disponibilizando parte do seu tempo e dos seus recursos para espalhar a Palavra de Deus por toda a terra.
Que Deus abençoe este ministério. Um forte abraço e obrigado. Caros plantadores, vejam o impacto de suas contribuições. A nossa demanda anual de Bíblias para distribuição no Brasil é de 5 milhões. Graças a Deus, por meio de sua vida e generosidade, através do Plante a Palavra de Deus, levantamos recursos no último ano para imprimir aproximadamente 1.600.000 exemplares da Palavra de Deus. Isto supre cerca de 1/3 do que precisamos colocar em escolas, hospitais, asilos, hotéis, presídios e outros locais estratégicos. Muitas crianças, jovens, adultos e idosos receberam das nossas mãos um exemplar da Palavra de Deus. Os recursos levantados através do Plante a Palavra de Deus são destinados exclusivamente à impressão de Bíblias e respectivos custos operacionais. Toda a estrutura organizacional e operacional do Ministério é financiada através da anuidade de seus membros e de ofertas específicas. Oramos continuamente por sua vida, rogando a Deus que lhe abençoe e recompense pela visão e disposição em ofertar para a impressão da Palavra de Deus. Nosso muito obrigado. Acabamos de assistir o quanto é relevante a sua contribuição para a expansão do Evangelho. Eu quero desafiar você a se engajar conosco no alvo que temos de, em 3 anos, dobrarmos o valor levantado através do programa Plante a Palavra de Deus. E como você pode fazer isso? Primeiro, considere a possibilidade de você aumentar o valor da sua contribuição. Segundo, divulgue junto a seus amigos a oportunidade que eles têm de investir na impressão da Palavra de Deus. Em 2 Coríntios 9:6 está escrito: aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Talvez você faça parte já do programa Plante a Palavra de Deus e é um homem de negócio, profissional liberal ou executivo, cristão. Então, considere a possibilidade de você vir fazer parte do nosso ministério e usufruir das bênçãos de Deus no uso dos seus dons e seus talentos nesse ministério. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp, entraremos em contato com você, explicaremos em detalhes o ministério. Quero também ressaltar a importância que tem tido as auxiliares no divulgar o projeto Plante a Palavra de Deus. Muitas pessoas têm vindo a esse programa através dessas ações. Finalizo convidando a nossa presidente nacional, a irmã Vilma, a fazer a oração de encerramento desta celebração. Graça e paz. Continuamos louvando a Deus, o Senhor de todo ouro e de toda prata, e por esses recursos que têm sido entregues. Queremos agora, especificamente, fazer um agradecimento e reconhecimento às auxiliares plantadoras de todo o Brasil. Nossa gratidão a você, minha irmã, e sabemos que você já está sendo abençoada, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. São promessas de Deus. Outra promessa: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Por essas promessas já sabemos que estamos diante da bênção. Agora vamos olhar para o lado e buscar mais auxiliares para se juntar a esse time de plantadoras da palavra. E vamos também olhar para aquelas mulheres que não podem ser auxiliares, mas que sim podem contribuir como plantadoras e fazer parte desse grande time em prol do reino de Deus. Oremos agora. Meu Deus e Pai, graças te damos por essa oportunidade de nos reunirmos com esse grande time de plantadores e que investem recursos na impressão da palavra. Obrigada, Pai, por essas vidas que entenderam essa necessidade. Rogamos que suas promessas se cumpram em suas vidas, abrangendo saúde física, espiritual e material. Provérbios 3 nos ensina: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Louvamos a Deus por suas vidas, pelos que aceitaram esse grande desafio de ser plantadores, e que muito, em breve,
o Brasil possa se tornar autossuficiente e que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.